Nessa noite veremos todo o capítulo 1, e à medida que eu for expondo, a gente vai lendo, ok? Então, ao invés de lermos o texto de uma vez, à medida que a gente for expondo, nós vamos lendo o texto. O tema da mensagem nessa noite é: em tempos de crise, um apelo à nova geração. Em tempos de crise, um apelo à nova geração. No ano 79, depois de Cristo, houve um evento que marcou a história da humanidade. Nesse ano, entrou em erupção o vulcão Vesúvio. Esse vulcão destruiu completamente a cidade de Pompeia. Pompeia, que fica, próxima da cidade de Nápoles, na Itália, no ano 79, quando esse vulcão entra em erupção. Aquela cidade foi completamente destruída. Cerca de 16 mil pessoas morreram como consequência dessa erupção. Fogo vindo do céu, lava destruindo toda a cidade, milhares de pessoas morrendo. Aquela cidade tranquila, pessoas se davam em casamento, festas, tudo normal, não esperavam que isso acontecesse. E quando veio, pegos de surpresa, eles foram completamente destruídos. Algo muito parecido com isso acontece lá em Sodoma e Gomorra, quando o fogo do céu vem e destrói aquelas duas cidades. Eles se davam em casamento, eles estavam tranquilos, eles achavam que tudo estava bem, eles viviam uma vida normal, contudo, juízo veio sobre eles e foram destruídos da noite para o dia. Sabemos que Deus é soberano e controla a história, que Deus ele está no controle de todas as coisas e até mesmo dos desastres naturais que acontecem. Muitas vezes Ele usa isso, seja para destruir o mal, ou seja para gerar arrependimento no seu povo, para que o seu povo se volte para Ele com todo o seu coração. E quando a gente então olha para o livro de Joel, algo parecido acontece, porque um desastre natural acontece naquela região. Algo muito grave acontece com aquele povo, um grande desastre, e o profeta então é levantado por Deus para chamar a atenção daquela geração. O livro de Joel é escrito pelo profeta Joel, e muito pouco é dito sobre quem ele é. O texto apenas diz que a palavra do Senhor é dirigida a Joel, filho de Petuel. Apenas isso nos é dito sobre o profeta Joel, filho de Petuel. Esse homem recebe o oráculo do Senhor para transmitir àquela nação. Todas as vezes que o povo se encontrava em pecado, Deus levantava um profeta para poder anunciar a sua palavra, para poder relembrar o povo da sua aliança. Um profeta jamais era levantado em tempos onde o povo estava bem, em tempos onde o povo estava cumprindo a aliança. Sempre que o povo descumpria a aliança, sempre que o rei se afastava dos caminhos do Senhor, sempre que a nação abandonava o caminho do Senhor, Deus levantava um homem de Deus para poder anunciar a sua palavra, para que o povo se arrependesse de seus pecados. E Deus levanta Joel. E quando isso acontece, há duas possibilidades entre os teólogos, duas maiores. Um contexto pré-exílico, que o Joel teria vindo então num contexto dos tempos de Uzias. Por quê? Porque no livro de Joel não há a existência de um rei. Então, possivelmente, no período de Uzias, naquele período onde ele está com lepra e o trono está aparentemente vazio. E muitos apontam para esse fato, colocando o livro de Joel em contexto pré-exílico, antes do povo ser enviado para a Babilônia. Contudo, dentro do livro, as evidências internas dentro do livro apontam mais provavelmente para um contexto pós-exílico, um contexto mais próximo da reconstrução do templo, um contexto mais próximo depois que o povo retorna do exílio. Por que isso? Porque em Joel capítulo 3, versos de 1 a 8, relata as devastações feitas à nação de Judá, mostrando que a nação foi loteada e distribuída, mostrando que crianças foram vendidas à escravidão por quase nada, e foram espalhadas por todo o Mediterrâneo. Ainda há menção
dos filhos dos gregos, né, o que nos situa então em um contexto bem depois dos tempos de Uzias, em um contexto posterior. E por que bem posterior? Porque já existe o templo também, no contexto de Joel. Joel escreve em um contexto em que o templo está funcionando. Então, muito provavelmente aí, por volta do ano 500 a.C., nós temos esse contexto. No capítulo 3, nós temos a evidência aí, que fala para nós que os utensílios de ouro foram roubados, foram saqueados. Isso acontece quando Nabucodonosor entra na cidade e saqueia o templo, posteriormente destrói o templo, nesse tempo em que invade Jerusalém, né? No capítulo 1, verso 6, diz que uma nação subiu, invadindo, então mostra para nós então que já houve essa invasão da Babilônia, e essa pregação aí mostra para nós também o contexto do templo. Joel era um profeta que estava muito alinhado com o templo. Ele era alguém que conhecia bem o ofício dos sacerdotes, alguém que conhecia bem a liturgia e o ofício dos sacerdotes. E ele se dirige então à nação. Quando a gente olha para todo o livro de Joel, a gente pode dividi-lo em duas partes. A primeira parte pega o capítulo 1 e o capítulo 2 até o verso 27. Então essa seria a primeira parte do livro de Joel. E a segunda parte inicia do 2:28 até o fim do livro. E essas duas partes, então, elas vão tratar basicamente a primeira parte de um contexto do pronunciamento da ira do Senhor contra o seu povo, porque eles haviam abandonado a aliança, e ele mostra a praga dos gafanhotos e como que Deus vai trazer restauração. E na segunda parte, um foco na misericórdia do Senhor, um foco em como o Senhor vai restaurar o seu povo. Mostra o amor de Deus pelo seu povo e como que Deus vai trazer restauração para esse povo. Apesar desse povo ter quebrado a aliança, apesar desse povo constantemente abandonar o Senhor, apesar desse povo estar vivendo uma religião fria, eles estão no templo, eles estão oferecendo sacrifícios ao Senhor, contudo, o coração deles está distante do Senhor. Apesar disso, Deus ama esse povo e quer restaurar esse povo, e por isso Deus se dirige a esse povo como nação. O que acontece naquele momento, quando Joel profetiza? Uma grave crise acomete a nação, uma praga de gafanhotos vem sobre Judá, uma praga que devasta todas as plantações. Essa praga destrói tudo. Para piorar, um grande incêndio. O que os gafanhotos não destruíram, o incêndio levou embora. Não restou nada. Essa seca e esse incêndio gera graves problemas financeiros. Imagine uma nação que depende da agricultura, uma nação que depende da pecuária, e agora eles já não têm mais isso. Pela falta de alimentos, o templo também parou de funcionar. Já não há mais condições de oferecer sacrifícios. E agora eles passam a perceber a gravidade da situação. Quando Joel olha para essa situação, ele traz uma interpretação para o povo. Ele diz: isso que está acontecendo não é apenas uma mera tragédia, não é uma fatalidade. O que está acontecendo é por causa do nosso pecado. O que está acontecendo é porque nós abandonamos a lei do Senhor. Vejam o que está acontecendo, jovens, velhos, sacerdotes, arrependam-se. Veja, queridos, o tema do livro de Joel central é o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, que vem como prelúdio das calamidades que virão sobre o mundo. E isso vem inclusive para a igreja, inclusive para o povo de Deus, inclusive para Judá. E aqui então nesse livro nós vemos o profeta chamando-os ao arrependimento, porque o culto era da boca para fora, porque não havia preocupação em cultuar verdadeiramente ao Senhor, porque o coração daquele povo não era verdadeiramente convertido. Eles passavam por uma grave crise política, financeira,
E o profeta diz: isso não é fruto do acaso. Há muitas coisas parecidas com os nossos dias hoje. Vivemos crises, vivemos tempos difíceis, e vivemos tempos onde muitos estão na igreja, mas seu coração não é convertido. Onde muitos estão nos cultos, mas o seu coração não está voltado para o Senhor. E a mensagem do profeta para aquela nação também serve para nós hoje. O livro pode nos ajudar, pode trazer ensino, instrução para nós hoje. Veja comigo, capítulo 1, verso 2, já lemos o verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então vem o oráculo do Senhor. Verso 2: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O profeta dá uma ordem ao arrependimento, e ele diz para que os anciãos, os mais velhos, aqueles que conheceram as gerações anteriores, aqueles que perceberam que as coisas agora estavam terríveis, que eles pudessem anunciar aos seus filhos, e os filhos aos filhos dos filhos, um apelo à nova geração: não caiam no mesmo erro, vejam o que está acontecendo e aprendam com isso, não tenham que sofrer o dano para se voltarem para o Senhor. Percebam, abram seus olhos. O Senhor Jesus diz isso àquela geração. Ele diz: olha, quando vocês veem a figueira florescendo, vocês não percebem que o verão está próximo? Olhem para os sinais, percebam, o dia do Senhor está próximo, percebam. Então ele passa a narrar o evento da praga dos gafanhotos. Verso 4: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então ele descreve essa praga como 4 ondas de insetos vindo sobre a terra. Ele narra isso. E veja, muitos usam esse texto para dizer que o devorador, o gafanhoto, virá sobre aqueles que não dão dízimo, né? Às vezes usa essa visão aí do gafanhoto, que ele virá porque você não está dando dízimo. A questão aqui não está relacionada ao dízimo, mas a um coração não convertido. Não está relacionada a finanças apenas, mas a toda a nação, sofrendo a punição, a ira do Senhor. Alguns teólogos afirmam que esses 4 tipos de gafanhotos, né, o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, seriam 4 fases do gafanhoto, onde da sua evolução até a fase adulta. Contudo, mais provavelmente, o texto, ele nos traz 4 nomes distintos para o mesmo inseto, gafanhoto. No hebraico não tem só apenas esses 4 nomes, aqui tem mais 5 nomes para gafanhoto no hebraico. Então o profeta ele utiliza como 4 ondas que vêm, sendo que quando vem a 4ª, não sobra praticamente nada. O resultado do que é dito aqui é que um evento devastador, há uma devastação total da nação. Os gafanhotos eram uma praga temida naquela época, tanto é que é uma das 10 pragas enviadas ao Egito, a praga dos gafanhotos. Eles acabavam com a colheita, eles destruíam a economia. Ainda hoje, queridos, há pragas de gafanhoto em plantações. Essas pragas são temidas por agricultores. Há pouco tempo, no ano passado, retrasado, se não me engano, houve uma grande praga de gafanhotos na Rússia. Em 2004, no dia 5 de agosto, o jornal Estadão, ele relata uma praga dessa. Só para você ter uma noção, veja o que diz a matéria sobre uma praga de gafanhotos na África. Ele diz: as pessoas queimam pneus e lixo nas ruas da capital da Mauritânia para tentar conter nuvens de gafanhotos
que a Organização de Agricultura e Alimentação da ONU qualificou de a pior invasão subsaariana em mais de uma década. As nuvens, com densidade estimada em 50 milhões de insetos por quilômetro quadrado, começaram a chegar na quarta-feira, voando de vários pontos do norte da África. Logo começaram a devorar árvores, jardins e o gramado do principal campo de futebol da cidade. Em poucos minutos o céu ficou marrom. Todas as árvores estavam arcadas com o peso dos gafanhotos, disse um morador. É literalmente uma crise de proporções bíblicas, disse Karen Homer, da organização humanitária World Vision. Ela acrescentou que a real devastação está ocorrendo nas áreas rurais, onde as plantações estão sendo destruídas e milhares de pessoas podem necessitar do envio de comida. É muito triste, pois este ano tivemos boas chuvas após anos de seca. A FAO, que é essa organização da ONU, advertiu que, como resultado das intensas chuvas, os gafanhotos estão se reproduzindo em níveis alarmantes no sul da Mauritânia e do Senegal. E a situação deve piorar com a chegada da época de procriação em meados de setembro. Mais ao sul, a Gâmbia declarou emergência nacional. Teme-se que as nuvens de gafanhotos podem espalhar-se até o Sudão. Eles podem se deslocar até 100 quilômetros por dia. Então veja que uma praga de gafanhotos é algo terrível. E essa praga que ocorre em Judá, que traz destruição, devastação para aquela nação, não é simplesmente uma grande fatalidade. Joel chama a atenção de que isso que aconteceu vem da parte do Senhor. Então ele passa a se dirigir a diversos grupos dentro da nação. No verso 5, em primeiro lugar, ele se dirige aos hébrios. E aqui então nós temos, a partir do verso 5 até o verso 14, imperativos. Os verbos estão no imperativo. É uma ordem do profeta para que o povo se arrependa. A primeira coisa então que nós vemos é um chamado ao arrependimento. Em tempos de crise, em tempos de dificuldades, nós somos chamados a voltar o nosso coração completamente para o Senhor. Arrependam-se. E é disso que se trata, é isso que o profeta se dirige. Ele diz: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Em primeiro lugar, então, ele se dirige aos ébrios, aqueles que bebem vinho. Por quê? Porque a vide foi devastada, não há mais uva, não há mais bebida em Israel, não há mais a possibilidade de tomar do fruto da videira. Os bêbados terão que ficar sóbrios. O vinho, que era um sinal de alegria no Antigo Testamento, deve ser trocado agora para tristeza. Se entristeçam, lamentem, troquem a festa por vestes de pano de saco e cinzas, chorem. Vocês não percebem a situação, vocês estão como que embriagados. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, a crise que assola a nação? Será que é algo diferente para nós hoje? Será que não percebemos a crise que temos na nação, na igreja? E somos conclamados a voltar-nos para o Senhor. E como que deve ser esse lamento? Verso 8: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Essa aflição indizível é comparada então com a virgem que ainda não foi desposada, a tristeza de uma viúva que nem chegou a se casar. Ela foi prometida em casamento e o futuro esposo, marido da mocidade, alguém a quem ela estava prometida em casamento, morre antes que eles pudessem consumar o casamento. Ela não pode ter um herdeiro, ela não tem alguém que possa cuidar dela, não há perspectiva de futuro.
Tristeza. Israel está se dissipando, o futuro da nação está em jogo. Percebam isso. O verso 10, então, agora ele se dirige aos lavradores. No 10 ele diz: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Então ele se dirige aos lavradores: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ele se dirige aos ébrios, e agora ele se dirige àqueles que lavram o campo, àqueles que colhem dos cereais, dos frutos. A vide secou, a figueira murchou, a romeira, a macieira, a palmeira, não há mais frutos, não há nenhuma árvore frutífera, não há alimento no campo, não há bebidas disponíveis. Se envergonhem, clamem. Nos tempos de crise, muitas vezes, a nossa tendência é reclamar. O que o profeta diz é: dobrem os seus joelhos, chorem perante o Senhor, arrependam-se dos seus pecados, voltem a sua face para o Senhor, se envergonhem, porque vocês são responsáveis por essa esterilidade, não há frutos. O que Deus faz é permitir que visivelmente a esterilidade do coração daquele povo fosse vista. Eles estavam mortos, mornos espiritualmente, e Deus então permite que a nação veja isso, e seja confrontada com a grande crise, para que ela pudesse perceber a sua situação espiritual, e voltar o seu coração ao Senhor. Deus mostra fisicamente a situação espiritual daquele povo. Então o verso 9, o verso 13 e 14, ele se dirige aos sacerdotes, aos ministros do altar. No 9 ele diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então no verso 3, um imperativo aos sacerdotes: cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O profeta está completamente aflito. Por quê? Porque o serviço da casa do Senhor foi afetado. Não há mais cereais para oferecer ao Senhor, não há mais vinho para oferecer ao Senhor. Diariamente, ofertas de cereais, ofertas de manjares, que eram feitas com o trigo, com o azeite. Contudo, já não há mais trigo, o fruto da oliveira não há mais. A oferta de libação que era derramada perante o Senhor, a oferta de bebida que era derramada perante o Senhor, já não há mais. Cessaram. Essas ofertas que eram oferecidas todas as manhãs e todas as tardes no templo, que eram requisitos para que o Senhor se encontrasse com o seu povo. Nos é dito em Êxodo capítulo 29, versos 42 e 43. O sacrifício diário foi suspenso. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. E isso apenas mostrava que Deus havia suspendido a relação da aliança. Era um sinal que Deus estava rejeitando o seu povo. Tudo secou, tudo foi destruído: o azeite, o vinho, os cereais, os três relacionados a essas ofertas. Então ele se dirige aos ministros e diz: se arrependam, cingivos de pano de saco, jejuem, lamentem, clamem, passem a noite de pano de saco. Vocês percebem a seriedade? Muitas vezes, queridos, nós estamos tranquilos, a gente está vivendo
de forma como se nada estivesse acontecendo, como aquele povo lá em Pompeia estava. Se eles soubessem que dentro de poucas horas viria fogo do céu, da erupção do vulcão Vesúvio, eles teriam tomado providências. Não é isso que fazemos quando o ente querido está na UTI? Nós percebemos a gravidade da situação e nos voltamos para o Senhor. Quando alguém diz, não há mais jeito, o que os homens podem fazer, já fizeram. Voltamos o nosso coração com intensidade ao Senhor. Deus diz ao seu povo, voltem-se para mim com todo o seu coração, jejuem, busquem a minha face. Não há alimento, portanto, que o alimento de vocês seja a minha palavra. E é dito para os sacerdotes, não apenas para que eles jejuem, mas que eles proclamem um santo jejum à assembleia solene. Então, em quarto lugar, ele se dirige também ao povo, a essa assembleia solene, a congregar os anciãos, a todos os moradores da terra, para que eles possam clamar ao Senhor, uma convocação geral. Voltem-se para o Senhor. O pranto dos sacerdotes não era suficiente, não basta apenas a liderança buscar a face de Deus, toda a nação devia voltar-se para o Senhor. Deus permite, queridos, que a aflição venha sobre o seu povo. Deus permite que a crise venha para que haja arrependimento, para que o seu povo perceba a situação, saia do conforto. Deus usa muitas vezes o desconforto na nossa vida, para que nós possamos nos voltar para Ele. É isso que Ele faz quando permite que o povo passe pelo deserto. No deserto eles têm que depender do Senhor. No deserto não tem supermercado, no deserto não tem geladeira. Eles precisam depender que caia maná do céu, diariamente. Eles precisam depender que venha a água da rocha fendida. Eles precisam depender que seus sapatos e suas roupas não se gastem, porque não tem shopping lá para comprar roupa. 40 anos. E eles dependem do Senhor, e eles estão perto do Senhor. Muitas vezes, Deus permite que soframos, para que nós o busquemos, Meu filho Davi está começando a aprender a se movimentar na piscina, ainda com a boia, né? Mas antes ele só ficava grudado em mim. Agora com a boia ele percebeu que ele consegue se deslocar. E algumas vezes ele se distancia de mim e acha que está tranquilo, até que de vez em quando ele bebe uma água. Aí quando ele dá uma balanceada, que ele bebe uma água, ele já olha para mim e volta, porque corre de volta. Às vezes a gente acha que está nadando bem, até que daí a pouco a gente bebe uma água. E Deus permite que isso aconteça para que nos voltemos para Ele. O propósito do Senhor com essa crise é que esse povo se voltasse para Ele, porque Deus o ama. Deus exorta, Deus chama ao arrependimento os seus filhos. Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Por isso esse povo não foi destruído. No verso 15 até o verso 18, nós temos o profeta narrando a iminência do dia do Senhor. O verso 15 ele diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Voltem-se para o Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Viveríamos de forma diferente se soubéssemos que o dia do Senhor fosse amanhã? Viveríamos de modo distinto se soubéssemos que Jesus voltará amanhã? Que os selos começariam a ser abertos
que o dia do juízo se iniciaria amanhã, o que o profeta diz é: o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Isso nos traz, pelo menos, duas perspectivas: uma de juízo e outra de salvação. No dia do Senhor haverá juízo, e no dia do Senhor haverá salvação. Mas haverá juízo para aqueles que não estão na aliança, e salvação para aqueles que estão na aliança. Porque o profeta está preocupado, porque ele usa a interjeição a, no hebraico ahá, quase a mesma coisa, né? Ahá, que é traduzida em muitos lugares como ai, que é usada no contexto de juízo, que é usada em um contexto de lamento, de desespero. E por que o profeta está desesperado? Porque vem com assolação. A palavra hebraica shod, que quer dizer violência, estrago, devastação. Vocês estão vendo o que aconteceu? O dia do Senhor será pior do que isso. Para aqueles que não estão na aliança, para aqueles que não têm o seu coração voltado para o Senhor, que a religião de vocês não seja meramente externa, voltem-se para o Senhor. Eu não sei quantos viram a notícia, há poucos dias um surfista brasileiro, desses que surfam em ondas gigantes, em Portugal, ele surfando uma onda de mais de 20 metros, ele cai, e no que ele cai, ele toma um caldo, aqui chama caldo também? Caldo, né? Toma um caldo, aí ele, uma onda de 20 metros, querido, eu já fico desesperado com as de 2 que tem aqui, né, em Guarapari, uma onda de 20 metros, e quando ele levanta a cabeça, vem outra, maior ainda, e uma sequência de 4 ondas, tem o vídeo, e esse cara então tendo que afundar, e essa onda não passa rápido, né, e uma atrás da outra, até que o jet ski consegue, vão 2 para tentar tirá-lo daquela situação. O profeta está narrando algo parecido, veio uma onda, mas virão outras. Vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Vocês estão vendo essa devastação de gafanhotos? Virá uma maior. O dia do Senhor ocorre 5 vezes no livro de Joel, são 3 capítulos apenas, 5 vezes ocorre essa palavra, dia do Senhor, essas palavras, 1:15, no 2:1, 2:11, no 3:4 e no 4:14, em cada uma das 4 maiores divisões do livro, ele relata sobre o dia do Senhor, e esse dia é o dia que Deus vai punir o mal, e que Deus vai salvar os seus, que Deus vai proteger o seu povo e livrar o seu povo dos seus inimigos. Para nós é motivo de esperança, para aqueles que creem, para aqueles que têm o seu coração voltado para o Senhor, é motivo de alegria, porque virá o dia em que Ele há de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e que Ele há de punir todo o mal, na segunda vinda do Senhor. Esse dia está próximo, esse dia está próximo. Na teologia, o contexto que nos é dado, em termos de escatologia, o estudo dos últimos dias é o já e ainda não. Nós já vivemos os últimos dias, nós já estamos nos últimos dias, nós já somos parte, já fazemos parte do reino de Deus, e ainda não, porque não vivemos completamente isso, apenas na segunda vinda, mas a nossa vida é como um sopro. Aquela geração, em pouco tempo, estava perante o trono do Senhor, em pouco tempo estavam diante de Deus, respondendo por seus atos.
Depois disso, então, no verso 19 e 20, nós temos uma súplica ao Senhor. O profeta que é usado por Deus para ordenar que os hébrios, os lavradores, os ministros e toda a nação buscasse a face de Deus, clamasse ao Senhor. Agora ele clama ao Senhor, ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O próprio Joel clama a Deus. Ele não é alguém que prega algo que ele não vive. A situação é de calamidade, ele clama por misericórdia. Ele busca a Deus diante dessa devastação dos gafanhotos e diante desses incêndios que vieram sobre a terra. Ele toma parte desse clamor a Deus. Ele busca a face do Senhor. Ele está preocupado com a nação, porque se a nação perece, ele perece. Se a igreja sofre, eu sofro. Se uma parte do corpo está enferma, eu estou enfermo. Quando pecados não são confessados, todo o corpo sofre. Quando não se perdoa, quando não se pede perdão, todo o corpo sofre. Quando a situação é de calamidade, todo o corpo deve se voltar para o Senhor. Toda a igreja deve buscar a face do Senhor. Em tempos de crise, somos chamados a nos voltar para o Senhor, queridos. O que o capítulo 1 do livro de Joel, então, nos ensina? Em primeiro lugar, ele nos mostra que não existe nada ao acaso. Nada acontece ao acaso. Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Deus não manda apenas coisas boas, mas também a calamidade, a tragédia, a carestia, a praga de gafanhotos, o deserto, a seca. Deus usa a crise para despertar o seu povo, para que possam buscá-lo. É disso que se trata Jeremias capítulo 29, verso 11. Quando Deus se dirige ao povo dizendo: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, porque eu enviei vocês para a Babilônia, para uma terra distante, para se tornarem escravos, mas para que vocês possam me buscar com todo o coração de vocês. E quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, eu vou me permitir ser encontrado por vocês, e eu vou mudar a sorte de vocês e fazer vocês congregarem na terra novamente. Muitas vezes estamos tranquilos, achando que estamos no controle, quando vem a praga de gafanhoto, e quando perdemos tudo, e quando percebemos que não precisamos de mais nada além da presença do Senhor, e quando percebemos que a presença do Senhor é tudo que nós precisamos, porque Ele é a nossa esperança. Em segundo lugar, Joel nos mostra algo muito importante, a sua preocupação com o culto a Deus. Joel está preocupado porque o culto a Deus foi afetado. Ele não está preocupado apenas com o seu bem-estar, ele está preocupado com a glória do Senhor, com o culto que honra ao Senhor. Muitos não se preocupam com o culto a Deus. O domingo não é nosso, queridos. Seguimos a Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre o dia do Senhor. Somos uma igreja presbiteriana, e nós cremos no quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Esse dia eu cultuo ao Senhor, o que significa que o domingo não é meu, o que significa que eu não posso separar o domingo para outra coisa, que não para cultuar ao meu Senhor. Mas eu estou cansado demais, Daniel. Lembra-te, se prepare durante a semana, para que no domingo você esteja bem, e com o tempo voltado para o Senhor. Muitas igrejas não se preocupam com o culto puro a Deus, porque ainda que tenham um culto, há hoje uma espécie de culto da vontade, onde querem oferecer aquilo que mais lhes agrada, aquilo que mais é agradável a eles.
canções antropocêntricas, mensagens antropocêntricas. A questão não é como eu penso que deve ser ou como me agrada, mas como a palavra do Senhor nos prescreve, como a Bíblia diz que deve ser. O culto tem como objetivo a glória do Senhor, e não o que nós queremos, e não o que nos agrada. Não é um lugar simplesmente para que eu me sinta bem, é um lugar onde eu presto culto a Deus. Deve ser agradável ao Senhor. Joel se preocupa com o culto ao Senhor. Joel se preocupa com a glória do Senhor, com uma igreja que seu coração não era do Senhor, mas o seu culto era meramente formal, o seu culto era meramente exterior, porque o seu coração estava distante do Senhor. A pergunta que nós temos que nos fazer é: como temos prestado culto ao Senhor? Como está o nosso coração diante do Senhor? E Deus nos convida a nos voltar para Ele com todo o nosso coração. E Deus nos convida a olhar para Ele e desejá-lo mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Porque ainda que a prosperidade não venha, ainda que todas as coisas desse mundo cessem, a presença do Senhor é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. A comunhão com o Deus triuno é a coisa mais valiosa que nós podemos ter. E Joel chama a atenção do povo para que eles pudessem perceber isso, e a nossa atenção para que nós também percebamos isso.